E olha, o Rio Grande do Sul vai entrar na segunda fase da pesquisa que mapeia a evolução do coronavírus aqui no estado. Vão ser testadas 4.500 pessoas em 9 cidades. E está conosco a professora de epidemiologia da reitoria e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutora Lúcia Pelanda, que é integrante, inclusive, do grupo responsável pela pesquisa aqui no estado e também em todo o país. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A senhora divulgou essa semana um apelo nas suas redes sociais pedindo para quem puder ficar em casa, fique nas próximas semanas, porque as 2 próximas semanas serão decisivas. É isso, doutora? Muito obrigado por estar ao vivo com a gente. Boa noite, eu que agradeço. Sim, as 2 próximas semanas vão ser muito importantes, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente sempre vive um retrato das 2 semanas anteriores, né? 2, 3 semanas anteriores, nosso comportamento de 2, 3 semanas, e a gente tem visto que, como vocês mostraram, os óbitos estão aumentando, as internações estão aumentando, houve um aumento significativo nesses últimos dias, a gente precisa ter muita atenção. E o segundo motivo é que normalmente essas semanas, a 27ª semana do ano, é onde já acontece normalmente uma superlotação das UTIs por doenças respiratórias de inverno. Então a gente está há 2 semanas disso, nós estamos na semana 25 e isso normalmente acontece todos os anos perto da semana 27. Então a gente tem 2 motivos muito importantes para ficar em casa sempre que a gente puder. Porque quando a gente sai desnecessariamente, a gente acaba tirando a oportunidade de alguém que precisa trabalhar. Então, quem fica em casa ajuda quem precisa sair. Isso que é muito importante a população se dar conta, né? Que quanto mais a população se engaja, menos medidas restritivas são necessárias. Reitora, quem conversa agora com a senhora é Luiz Gustavo. Muito obrigado mais uma vez por nos atender, para a gente poder entender, né, dentro daquilo que vocês enxergam ou esperam. No início da pandemia, nós tivemos projeções que nos davam números abaixo do que a gente está vendo, né, nos painéis tanto aqui do estado quanto do Brasil e também no mundo, e a gente também ouviu números acima, números de óbitos, casos confirmados, enfim. Se não houver um distanciamento nessa fase mais crítica que vocês estão prevendo, o que de fato pode acontecer? Bom, eu acho que o pior cenário e o que a gente quer evitar a todo custo e o que nós conseguimos evitar até agora no Rio Grande do Sul com muito esforço da sociedade inteira, o pior cenário é o caos no sistema de saúde, porque quando se esgotam as possibilidades de leitos, e assim, é muito importante também não falar só em leitos, né? É muito importante falar da equipe dos hospitais, dos serviços de saúde. As equipes de saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal que trabalha nos hospitais, inclusive o pessoal da segurança, da limpeza, está todo mundo esgotado, e não só esgotado como doente. Então a gente pode até conseguir mais leitos, mais respiradores, mas pessoas não são fabricáveis, as pessoas cansam, né? Então esse caos, quando esgota os leitos, esgota as possibilidades de atendimento, isso é muito ruim, porque aumenta muito a mortalidade pela doença, pela Covid-19 e também por todas as outras causas. Porque mesmo uma pessoa que chegue com o braço quebrado ou acidentada ou com um infarto, vai também ter dificuldade de encontrar leito quando todos estiverem ocupados, né? Então, isso acaba esgotando a capacidade de atendimento do sistema como um todo. Por isso que é muito importante a gente cuidar como sociedade, como coletivo mesmo, todo mundo, cada um cuidar do outro. Não tenha dúvida. E o que a senhora comentou agora, reitora, é muito importante, porque tenho informações que o Hospital de Clínicas tem leito, mas não tem pessoa para trabalhar, não tem profissionais da área para poder trabalhar. E isso está deixando o gargalo cada vez pior. Mas o que me deixa mais preocupado é que nos últimos dias, parques, praças e orlas cheios, doutora. E o pior, as pessoas sem máscara. Com esse tipo de comportamento, pode se refletir ali na frente, porque a gente acredita que mais 2 semanas você começa a apresentar se foi contagiado, por exemplo.
Sim, com certeza. Esse comportamento vai se refletir. Por isso que eu fiz esse apelo, assim, bem desesperado, que essas 2 semanas são semanas muito críticas, que a gente precisa ter muito cuidado. E ainda dá para reverter essa situação, mas a gente precisa mudar o nosso comportamento. Tem que evitar a todo custo qualquer aglomeração desnecessária, tem que evitar aglomeração, né? Tem que sair para trabalhar, para ir na farmácia, no mercado, as coisas realmente que são essenciais, e evitar festinha, evitar encontrar os amigos. Eu sei que todo mundo quer muito fazer isso, está todo mundo com saudade, está todo mundo cansado, né, de ficar em casa, mas é muito importante, porque quem pode ficar em casa ajuda quem não pode ficar, né, quem precisa sair. E mesmo quem precisa sair, sai para as coisas que realmente são necessárias, não para fazer festa, não para se aglomerar. Esse é o momento. Reitora, a gente sabe que o processo de composição para o mapa do distanciamento, ele é um processo complexo, envolve diversos critérios. A senhora participa de uma pesquisa do governo que, de certa forma, está relacionada com a classificação do distanciamento controlado. Dá para explicar de forma reduzida como essa pesquisa acaba tendo relação com o distanciamento? Bom, essa pesquisa surgiu da necessidade de a gente saber o comportamento, né, do espalhamento do vírus no Rio Grande do Sul. Então, foram planejadas várias etapas em que a gente visse realmente qual foi o percentual de pessoas no Rio Grande do Sul que tiveram contato já com esse vírus. E mostrou que no início as medidas de isolamento funcionaram muito bem, a gente tem um percentual muito baixo de pessoas que entrou em contato, e isso é uma coisa boa, mas também mostra que a gente não pode afrouxar, que a gente tem que manter as medidas, porque as pessoas não têm imunidade ainda. Então, aquela questão que se falava da imunidade de rebanho, de esperar o natural, a curva descer, significaria um excesso de mortes absurdo, assim, não teria sentido a gente deixar o natural, as coisas acontecerem. Realmente o comportamento nosso como sociedade influencia muito. Sim. Esse é um dos maiores dados dessa pesquisa. Não tenha dúvida. E para a gente encerrar, reitora, na última rodada da pesquisa, o Estado apresentava uma projeção aí de 20.200 pessoas em contato com o coronavírus. A conclusão foi de que para cada teste positivo havia 3 ainda não contabilizados, como nos registros oficiais. Esse número de subnotificações pode ser maior agora? A senhora acredita que esse número possa aumentar? Esse número varia muito de acordo com a capacidade que a gente tem de testes, né? Então, naquele momento, a pesquisa pegou uma época em que estava se conseguindo testar bastante, às vezes falta um pouco de insumos, falta pessoal também, então varia muito. É possível, sim, que com o aumento do espalhamento da doença, a gente acabe tendo um pouco mais de subnotificação de novo. Isso acontece em ondas, né? A gente tem que se manter bem atento, e essa é uma das coisas que a pesquisa ajuda bastante a calcular. Não tenha dúvida. Doutora reitora da Universidade de Ciências da Saúde, muito obrigado, doutora, por nos atender e ser, né, nós demonstrarmos aqui todo o apelo que a senhora fez para que as pessoas usem máscara, pelo menos façam o protocolo de higiene. Muito obrigado, doutora, é um privilégio, e vamos ligar mais para a senhora para atualizar sempre os dados. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Fiquem bem e fiquem em casa se puderem.